a palavra, 1 minuto para a leitura da mesma. Coloque-se de pé. Abre, por favor, em Mateus capítulo 1. Eu gostaria de desejar, amada igreja, os amados irmãos, nós não tivemos junto nem dia 24 nem 25, né? Eu quero desejar a vocês um feliz Natal, amém? Que Deus abençoe a família de cada um de nós, de cada um de vocês, rica e abundantemente. Vamos abrir então Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. Glorificado seja Deus. Está dizendo assim a palavra do nosso Deus: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque este salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara. Recebeu a sua mulher, mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de quem? De Jesus. Amém? Por favor, vocês vão assentar e continuem, se quiserem, com a Bíblia aberta. Aleluia. Estamos felizes porque este texto nos faz lembrar de vida. E vida é maravilhoso, porque a Bíblia, ela é dotada de vários momentos na sua história que fala de vida. Primeiro capítulo de Gênesis fala que criou Deus os céus e criou a terra. É vida, é ou não é? Depois Deus deu criação às águas, Deus deu criação aos vegetais, Deus deu criação às aves, aos animais, e por último diz a Bíblia que Deus deu vida e criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Para o povo judeu, o homem, quando se casava, a mulher, para ser tida pela sociedade, pela família, pelo marido como uma mulher abençoada, ela deveria dar à luz a filhos. Então a mulher, segundo a visão bíblica, a visão pelo qual Deus a fez, ela e o homem, foi para que eles pudessem ser o quê? Fecundos, e darem filhos, como posteridade e aumento da família. Como é bom, não é verdade? Os irmãos ali foram presenteados esses dias com esta criança linda que está com eles, o irmão Clebinho e a irmã Sara. É lindo ver a mulher sendo fértil, o homem sendo fértil, e as crianças virem como o que? Prova do amor do homem pela mulher, da mulher pelo homem, porque isso é uma bênção de Deus, que nós como casais constituamos o que? Filhos, porque os filhos, diz a Bíblia, eles são o que? Maldição de Deus, eles são maldição para o mundo? Não, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, são bênção de Deus, e o fruto do ventre da mulher é o seu galardão. As irmãs podem dizer um amém nesta manhã, amém? Amém. Então, fruto do seu ventre, minha irmã, é uma bênção, é o seu galardão, é a sua recompensa. E nós como homens e as irmãs como mulheres, Deus nos fez para trazer multiplicação, para nos trazer como homem e mulher fecundos e encher a terra de seres humanos, de descendentes. Palavra do Senhor que nos mostra que Mateus, ele teve uma particularidade. Logo após ele falou assim no capítulo 1, olha que está escrito:
Ele vem porque o destinatário de Mateus, que é a mesma coisa de Levi, era alcançar os judeus. Ele escreveu este evangelho porque ele queria revelar Jesus Cristo para os judeus. Ele vem e diz o seguinte, que é genealogia de quem? De Jesus Cristo, que primeiro é considerado como filho, descendente de Davi, e depois como filho de Abraão. Mateus vem aqui dizer sobre estes dois personagens, que é Davi e Abraão, porque eles são muito importantes para o povo judeu. Vem falar de Davi porque o reinado de Davi, e Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e Abraão, como patriarca, foi um homem que Deus fez uma grande promessa para ele, que daqui a pouco nós vamos falar. Mas agora, quando ele termina de falar todos os descendentes que procedem de Adão e Eva, que chegam até Davi, que chegam até Abraão, que passam por Davi e vêm até Jesus, ele começa a falar então de Jesus, que o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estavam prestes para casar José com Maria, e aí José ainda não tinha a conhecido como mulher. Mas então, um determinado dia, segundo aqui a Bíblia, José chega em casa, e quando ele chega em casa, o que acontece? Maria dá o sinal para ele, dizendo que ela estava diferente, que o seu período pré-menstrual não tinha acontecido. José então, talvez fica encabulado com tudo aquilo. Mas um determinado dia, José secretamente pensa, olha, eu vou deixar ela porque agora parece que ela está grávida, e se eu apresentar junto à minha família, à sociedade, como mulher grávida, o que vai acontecer? Vai dizer que eu cometi um pecado e fiz com que ela se engravidasse antes do momento de casar. E aí secretamente ele planeja deixá-la sozinha. Mas Deus, por causa dos seus planos, segundo aqui a Bíblia, o anjo do Senhor o visita em sonho e diz: José, não tema em receber Maria como sua esposa. O que nela está não foi porque alguém a tocou, mas o que nela está foi gerado pelo Espírito Santo. Recebe-a como mulher. Então ele veio e casou com ela. Por quê? Porque o anjo ainda continuou dizendo: vocês porão o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E ele, com seu povo, ele será tido como Emanuel. A palavra Emanuel no original quer dizer o Deus bem presente, o Deus conosco. E diz que ele então casou-se com ela, sem tocar nela, mas o Espírito Santo gerou a promessa e gerou o plano de Deus no ventre de Maria. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, queridos, nós entendemos, e quando olhamos para este texto, nós vamos compreender que Deus quis revelar um propósito, que Deus tem os seus propósitos para revelar para nós. E a pergunta para nós, relacionada ao Natal, é: o que revela o nascimento de Jesus? É um simples nascimento. Jesus foi concebido no ventre de Maria e foi uma simples criança? Não. Deus quis que ele, como homem, encarnasse, como diz João capítulo 1, versículo 1, viesse ao ventre de uma mulher, porque ele queria revelar verdades para o seu povo. O que revela o nascimento de Jesus? O que o nascimento revela? E o nascimento aqui que nós estamos falando, qual é? É o nascimento de quem? É o nascimento de Jesus. Eu percebo, e primeiramente gostaria de falar com vocês, que lá no Antigo Testamento vai nos mostrar a revelação do plano de Deus para a humanidade. Diz no capítulo de número 1 que Deus criou todas as coisas. No capítulo 1, no versículo mais adiante, fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mais adiante está dizendo que Deus, quando olhou para o homem, viu que não era bom o homem estar sozinho. Por quê? Porque ele não se achava alguém que ele pudesse se dar. Deus fez o homem cair em um sono profundo, tirou uma das costelas do homem e fechou, e daquela costela Deus formou um adjuntor ao homem. Quem é? A chamada Eva. E esta mulher uniu a ele. Por isso que o texto nos fala do capítulo 2: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua outra metade. E a metade que é o homem, e a metade que é a mulher, tornar-se-ão um só todo, e os dois serão uma só carne. Deus sempre faz as coisas perfeitas. Mas agora, queridos, os dois
estando no jardim do Éden, pelo qual Deus colocou todos os animais, fez tudo, colocou frutas, alimentação, e diz para o homem e a mulher: domine neste lugar, domine sobre os animais, sejam vocês os guardiões do jardim do Éden. Aqui estão várias coisas que vocês podem comer, mas esta árvore que está no meio do jardim, vocês não podem comer, não podem tocá-la, porque o dia que vocês comerem, vocês abrirão os vossos olhos, e vocês verão o bem e verão o mal. Antes do homem conhecer o mal, o homem só conhecia o que era o bem, o que eram as coisas boas, mas porque comeu do fruto que foi proibido por Deus, desobedecendo, porque isso que é o pecado. Pecado original, a palavra pecado quer dizer errar o alvo. Deus tinha um alvo: obedeçam, façam o que é certo, não toquem. Mas porque os homens, o homem e a mulher tocou, desobedeceu e errou o alvo, agora eles abriram os olhos e conheceram o que era o mal. E aí, irmãos, um determinado dia veio o que? O inimigo das nossas almas, Satanás, incorporou em uma serpente e conversou através da boca da serpente com o homem e com a mulher, enganando o homem e a mulher, fazendo com que eles comessem do fruto que não podia ser comido. Deus falou: vocês podem comer de tudo, vocês têm a liberdade neste lugar, mas desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não toquem, não comam, porque se tocarem estarão me desobedecendo. Eles comeram, mas mais adiante esconderam de Deus, ficaram escondidos. Deus, na viração do dia, vinha, e naquela viração do dia, quando Deus vinha, Deus falava com eles face a face. Deus se manifestava face a face a eles. Deus tinha uma intimidade tão grande com Adão e Eva, queridos, que eles não precisavam de roupas como nós temos, porque a nudez deles era uma nudez simples, quando um olhava para o outro. Agora entrou o pecado, entrou a malignidade no coração do homem, e agora eles se encontram vergonhosos, pegam folhas de figueira para tampar-se. Depois o próprio Deus providencia uma roupa de pelo de animais para eles se cobrirem. E agora, porque Deus tinha liberdade de vir e falar com eles, eles se escondem no momento que Deus vem para falar com eles, no momento que Deus vem para ter o contato com eles. E por causa do pecado, nós estávamos até falando ontem ali no almoço com alguns irmãos, que houve consequências drásticas na vida do homem e da mulher. Primeira delas que nós percebemos na vida da mulher, que ela sentiria dor quando desse a luz ao parto. O homem teria que derramar do suor que pingaria da sua face, do seu corpo, para poder lavrar a terra e tirar do sustento da terra. E por último, segundo a Bíblia, o homem e a mulher foram colocados do lado de fora do lugar mais maravilhoso que tinha para eles, que era chamado Jardim do Éden. Olha o que o pecado faz conosco, irmãos. O pecado faz do homem se distanciar da presença de Deus, perder o contato com o Criador, com Deus, que nos fez para nós adorarmos a Ele 24 horas, ouvirmos a voz dEle 24 horas, temos contato com Ele 24 horas. E aí, queridos, o que acontece? Ainda perderam o privilégio de estarem dentro do Jardim do Éden. 2 anjos foram colocados com espadas flamejantes, pegando fogo, para que eles não pudessem ter mais acesso nunca mais ao Jardim do Éden. Mas Deus, que é um Deus tão maravilhoso, preste atenção, agora Deus revela o plano para este homem caído. Qual é? Capítulo 3, logo após o homem e a mulher ter medo de encontrar com Deus, e eles vêm porque tampam a sua nudez, e Deus pergunta: onde está a tua companheira? Quem pecou? Aí um foi passando para o outro: foi a serpente que me induziu, foi a mulher que me induziu. Deus agora então vira para Adão e Eva, que havia pecado errado, e fala assim para eles no capítulo 3, versículo 15, ele diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, virando para a serpente, e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O que Deus estava dizendo aqui? Apenas algo simples entre a luta da mulher e da serpente? Não, Deus está dizendo aqui: olha, mulher, a serpente que te enganou vai pelejar contra você, e você vai ter que lutar com ela. Você vai ter semente
A serpente vai ter semente. Quem era a serpente que estava incorporada na cobra? Satanás. Satanás terá os seus demônios, seus súditos. Vai haver a guerra entre a semente da mulher, que é os posteriores, a descendência, e vai haver guerra entre os demônios que Satanás irá levantar para poder guerrear contra a descendência da mulher. Mas nascerá um descendente, preste atenção que o texto está dizendo isso, nascerá um descendente de você, mulher. Se levantará o próprio Satanás contra a tua descendência, mulher. Satanás lutará contra o teu descendente, picará o seu calcanhar, mas o teu descendente terá vitória, porque ele com seu pé vai pisar na cabeça da serpente e vai vencê-lo. Esta palavra aqui, irmãos, é uma palavra messiânica, ou seja, é uma palavra que aponta para o plano de Deus lá no futuro. Qual é o plano de Deus? Que da descendência da mulher nasceria um, que era o Messias, o ungido, o escolhido de Deus. Quem ele é, nós sabemos muito bem. Nasceria Jesus, e Jesus seria perseguido pelo diabo para tentar vencê-lo, mas Jesus iria pisar na cabeça dele, e pisou, quando lá na cruz do Calvário falou para o Pai: Pai, em tua mão entrego o meu espírito. Quando Jesus falou tetelestai, tudo está consumado, ele morreu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo. Jesus venceu o pecado, venceu a serpente que é Satanás, e ele vence por você e vence por mim hoje em dia, por causa do plano maravilhoso do amor de Deus pelo homem e pela mulher, originalmente por nós que estamos aqui. Vale um amém? Amém? A palavra do Senhor nos mostra que o Antigo Testamento revela o plano de Deus, porque o homem pecou, Deus iria deixar o homem caído, o homem do jeito que estava. Não, ele falou: olha, da tua descendência, mulher, vai nascer um para vencer aqueles que seguem e que são descendentes da serpente. Ele vai ferir o calcanhar do teu descendente, mulher, mas o teu descendente vai pisar na cabeça da serpente e vai vencê-la. Deus então vem pelo decorrer do Antigo Testamento. São vários textos, irmãos, que se eu parar para mostrar para você, que Gênesis fala da vinda do Messias, fala, que Êxodo fala, Levítico, tudo é, o Antigo Testamento é a sombra do cumprimento lá no Novo Testamento, e fala de Jesus. Por que Jesus veio? É porque o Antigo Testamento, porque lá em Gênesis o homem pecou, mas Deus providencia, mostrando livro após livro, que haveria de vir um, de nascer um, para poder dar vitória sobre o pecado que nos amaldiçoou. Pode levantar a mão e dar glória aí, por favor, em nome de Jesus. Agora eu venho para a palavra de Deus e mostro para você, segundo o texto do Antigo Testamento, quando Deus faz uma aliança com um homem chamado Abraão, capítulo 12, versículo 3, lá está dizendo, olha, versículo 1, Abraão, sai da tua parentela, sai do meio dos seus. E lá no versículo 3 do capítulo 12, Deus diz assim: olha, Abraão, eu vou abençoar todos aqueles que te abençoarem, eu vou amaldiçoar, se alguém tentar te amaldiçoar, eu que vou amaldiçoar esses, mas em você, Abraão, e em Sara serão benditas todas as famílias da terra. Será que Deus ia deixar Abraão ter 2000 anos para que Abraão tivesse filhos para poder abençoar? Não. É porque Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão, e da descendência de Abraão que veio Jesus, seria abençoada todas as famílias da terra. Sabe por que você e eu somos abençoados? Sabe por quê? Porque Deus fez uma promessa para Abraão: Abraão, porque a tua descendência vai nascer, as famílias da terra vão ser abençoadas, por causa do pacto que eu faço com você, por causa da tua descendência. Então, por causa deste pacto, desta promessa que Deus fez a Abraão, você e eu, meus irmãos, somos abençoados por causa deste pacto e desta promessa em Cristo Jesus. Vamos mais adiante um pouquinho. Cresce a promessa. Deus cura o ventre da mulher de Abraão chamada Sara, transforma o nome dele Abrão para Abraão, o nome Sarai para Sara, que Abrão era pai somente de uma família, Sara era mãe de uma família. Muda-se o nome e diz que o nome dele, ele seria pai de muitas nações. Isso quer dizer o nome Abraão. Mas aí nasce a promessa, porque Sara está
estéril. Deus visita o ventre de Sara e cura o ventre de Sara. Sara dá luz a um filho, e o seu filho chama Isaac. Isaac cresce um pouquinho, fica do seu tamanho, Eric, do tamanho de Eric mais ou menos. Mas um dia Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, meu filho. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Abraão, pega a montaria, pega 2 criados, pega mais algumas montarias, alguns animais, põe lenha, pega o teu machado, pega o teu filho e vem, porque lá no lugar chamado Moriá, você terá que sacrificar a mim o teu filho. Vocês acham que foi fácil essa decisão de Abraão em fazer tudo isso? Mas ele obedeceu, porque segundo a palavra de Deus lá no Novo Testamento, ele cria que se ele tivesse levantado o cutelo, o martelo, se ele tivesse, levantado o machado, o cutelo, e tirado a vida de Isaac, lá está dizendo, até do meio dos mortos, Deus poderia ressuscitar o seu filho de novo. Ele foi obedecendo, e ele cria: se eu tiver que tirar a vida do meu filho, Deus vai ressuscitá-lo do meio dos mortos. Chegando lá, ele fez tudo. O menino pergunta: pai, aonde está o cordeiro? O pai vai e o amarra e coloca em cima do altar de holocausto, levanta o cutelo, e quando a coragem dele vem, incha dentro do seu peito, na sua mente, ele diz: é isso mesmo que eu tenho que fazer para obedecer a Deus. E vai para descer o machado, o anjo grita: para, Abraão, porque Deus está vendo que realmente você obedece a Deus. Quando então ele escuta um balido de uma ovelha que está amarrada em um arbusto atrás dele, ele vai e desamarra o filho, pega o animal, mata e sacrifica. Isso nos mostra, querido, que Deus já está trazendo para nós, trazendo para o patriarca aquilo que ele iria fazer, e a providência do cordeiro, o cordeiro que morreria ali, seria uma sombra, seria um exemplo do cordeiro que morreria lá no Novo Testamento, lá na época dos apóstolos, anos e anos depois. Sabe por quê? Porque vira-se um homem chamado João Batista. Vocês conhecem, já ouviram falar dele? João Batista, Deus levantou ele. João Batista está batizando as pessoas, introduzindo elas no reino de Deus, porque elas estavam se arrependendo dos seus pecados. E a palavra do Senhor nos fala em João, Evangelho de João 1:29, que quando João Batista no Jordão batiza as pessoas e tira da água, batiza outro e tira da água, porque elas se arrependeram e querem agora seguir a Deus e o seu reino. Então na fila vem Jesus, que era primo de João Batista. Ele não sabia, mas o Espírito Santo revelou quem era Jesus. Quem era Jesus? O Messias. Mas não só o Messias. Jesus era aquele cordeiro que havia morrido lá no altar de Abraão. Era a sombra, o exemplo do cordeiro que havia morrido lá no altar de Abraão. O cordeiro foi morrido e morreu para substituir o filho. Agora, quando Jesus entra na fila para também ser batizado, porque João não queria batizar, Deus confirma no coração de João Batista, batiza ele. Mas sabe quem ele é? Ele não é só o seu primo João. Sabe quem ele é? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, então, quando Jesus veio, chegou na presença dele, existiam várias pessoas que estavam ao seu redor, as que já tinham sido batizadas, as que iriam ser batizadas atrás de Jesus, e uma grande multidão de curiosos. João, então, apontando para Jesus, ele deu um grito, ele falou assim, versículo 29, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus no Antigo Testamento, que foi morto para tirar o pecado, não só de Israel, mas o pecado seu e o pecado meu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Terminando sobre os exemplos do Antigo Testamento, eu vou contar o último. Sabe qual é? Quando Deus, então, lá na época do Êxodo, vocês sabem, Deus disse para Moisés, para Arão, e Moisés foi o porta-voz. Chegando para Faraó, ele falou: Faraó, deixa o meu povo ir. Faraó abriu o coração e endureceu ao mesmo tempo. Isso foram várias vezes, irmãos. Faraó amolecendo o coração, Faraó endurecendo o coração.
Mas um determinado dia, vira Deus para Faraó e falou: Faraó, se você não deixar o meu povo ir, eu enviarei 10 pragas, eu vou mandar pragas sobre o Egito. E aí começou a vir praga de piolho, praga da úlcera, praga da água transformada em sangue, pragas das mais adversas, gafanhoto, e foi vindo pragas uma atrás da outra. E a última praga, já haviam passado 9. Faraó abriu o coração para liberar, e na hora de liberar o povo, para eles poderem ir embora e não serem mais escravos, o que acontecia? Diz que o próprio Deus, ele endurecia o coração de Faraó. E aí, queridos e amados irmãos, depois que houve 9 pragas, Deus falou para o povo de Israel: se ajuntem na casa, se vocês podem, vocês pegarão um cordeiro. Ou se vocês não podem pegar um cordeiro, se vocês podem, peguem um novilho. Se não pode um novilho, peguem um cordeiro. Se não pode um cordeiro, peguem uma pomba. Mas se ajuntem juntos, matem este animal, separa o sangue. Por quê? Porque vocês vão fazer algo e vai acontecer algo. O que vai acontecer é que o anjo à noite da morte passará. E quando o anjo passar, ele vai vasculhar qual casa está marcada. E qual era o marcar? Eles deveriam cozer a carne do cordeiro, comer naquela noite a carne do cordeiro. Mas o sangue do cordeiro, eles deveriam sair para o lado de fora, pegar o sangue e passar nos umbrais das portas. E toda aquela noite eles comeriam, celebrando a chamada Páscoa, que a palavra Páscoa quer dizer passar por cima. O anjo de Deus ia passar por cima da nação do Egito, e quando ele passasse voando, checando as casas, a que não tivesse com sangue do cordeiro ou dos animais, nos umbrais da porta, identificando, aquela casa seria morto, todos os filhos homens primogênitos. Isso aconteceu, o anjo de Deus passou, e as casas que não estavam marcadas, justamente eram as casas que não eram dos israelitas. Toda a casa do israelita, porque Deus deu e fez eles celebrarem a Páscoa, estava ali marcado com o sangue dos animais, principalmente o sangue do cordeiro. O anjo passou e exterminou todos os primogênitos dos egípcios que estavam naquelas cidades que o povo egípcio morava. Mas o povo de Israel, eles foram o que? Poupados, protegidos, porque havia o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. Isso que quer dizer para nós hoje em dia: Jesus foi o cordeiro de Deus, derramou sangue. E se você está marcado com sangue, meu irmão, pode se levantar legiões de demônios, pode se levantar Satanás, pode se levantar pessoas endemoniadas lá fora, não vão te tocar. Sabe por quê? Porque você tem a marca do sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro faz toda a diferença na nossa vida. Vale um amém? O sangue do cordeiro, a Páscoa do povo, era um sinal que iria acontecer da mesma maneira lá no Novo Testamento, a Páscoa por intermédio de Jesus, juntamente com seus discípulos. E todas as vezes que nós celebramos a Páscoa, a Santa Ceia aqui, é como se fosse a Páscoa. Comemos do pão, tomamos do cálice e lembramos do sofrimento de Cristo no corpo e do sangue derramado. Porque eu tenho uma boa notícia para dar para vocês: aquele sangue não é só livramento, mas aquele sangue é o perdão de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados são perdoados. Sabe por quê? Porque Jesus derramou o seu sangue para nos tirar da morte e nos trazer vida. Quem pode aplaudir a Jesus nesta manhã? Por isso aplauda, glorifique, porque há poder no sangue do Cordeiro, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Agora, irmãos, preste atenção. Vêm os profetas e falam da vinda do Messias. Todos esses textos e tantos outros falam que deveria vir um cordeiro, que deveria nascer um, que deveria vir um para poder resgatar o homem. Agora os profetas vêm para dar novamente um aval de tudo isso que aconteceu. Malaquias vem e diz que vai vir um que vai preparar a pregação para aquele que haveria de vir.
Quem era esse João Batista? Haveria de vir, capítulo 3, 1 e 2. E ele viria como fogo do ourives. Olha lá o texto que fala. Ele viria como um sabão na mão da lavadeira para poder lavar. Então João Batista, segundo Malaquias, ele viria para preparar o caminho para a vinda de quem? Do Messias. Deus levanta Isaías, escuta bem. E então Isaías profetiza no capítulo 7, versículo 14. Portanto, o meu Senhor vos dará um sinal. Olha que Isaías profetiza. O meu Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá, dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. O anjo, quando chegou a José e falou que o nome de Jesus era Emanuel, não foi a única vez não. Lá 650 anos atrás, Deus já havia levantado Isaías para falar, o nome dele seria Emanuel. O anjo agora que vem e encontra com Maria, ou melhor, primeiro com José e depois com Maria, vem só para confirmar que Jesus seria o Emanuel, o Deus conosco. Isaías ainda profetiza mais no capítulo 9:6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, e ele será o Príncipe da Paz. Aleluia. Vem agora Deus e revela para Daniel, e no capítulo 7, versículo 13, Daniel tem uma visão. Sabe qual a visão? A visão de Daniel, ele vê um como o filho do homem. Ele vê um varão grande, é o filho do homem. Ele vê Jesus, ele está vendo Jesus, ele não está vendo um anjo, ele está vendo um como filho do homem. Porque às vezes que Deus aparecia a Daniel, outros, e eles falaram, eu vejo o filho do homem. Ele estava vendo como se fosse o próprio Jesus se manifestando. E ainda mais, está vindo aquele varão, filho do homem, na direção dele. E ele tem uma revelação, porque a voz de Deus fala assim, olha, este filho do homem que está vindo em sua direção, Daniel, ele terá o domínio, ele terá a honra, e dele é o reino para sempre. Aleluia, que coisa tremenda. Ele tem uma visão da glória de Jesus, mas ele tem uma confirmação como vai ser o reinado de Jesus. Ele vai ter todo o domínio, ele vai ter toda a honra, ele vai reinar absoluto sobre tudo e sobre todos. Terminando, Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, ele profetiza que o Messias nasceria em Belém. Isso cumpriu. Vem Ageu e ele fala que Deus, no capítulo 2, 6 a 9, só não vou ler, mas só estou citando o que está falando. Ele vem e tem uma revelação, e a profecia que Ageu entrega é: Deus vai vir, Deus vai se manifestar para restaurar a Israel. Quem que vem para restaurar Israel, irmão? O próprio Deus não, mas é o próprio Deus na pessoa do Messias, na pessoa de Jesus, para poder restaurar a Israel. Irmãos, se eu minuciosamente, como eu peguei esses textos aqui, começasse a olhar, volta a dizer, outros textos, tanto dos profetas, como também salmos, né? Tem um salmo que a gente usa muito, né? Falando que Deus, Ele deu a glória, né? Pede-me, lá está dizendo, né? Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra. Não está falando que é nós que vamos receber, não. Mas este texto, quando fala pede-me, está falando que é o Messias, um ungido de Deus, que vai receber os reinos por herança, e os confins da terra ele vai tomar por possessão. É uma palavra messiânica. Queridos, se eu voltasse para o Antigo Testamento, que nós temos aqui 37 livros, e começasse a pesquisar, eu iria encontrar muito mais outras, que eu não tenho tempo aqui para falar, de profecias, de palavras que falam do Messias, que falam de Jesus. A pergunta para nós é: o que revela o nascimento de Jesus? O que revela para nós? Eu vejo o segundo texto que nós acabamos e pegamos. Sabe o que revela o nascimento de Jesus? Revela a necessidade de anunciar. Diga para mim, fala assim: o nascimento de Jesus revela
Em primeiro lugar, a necessidade de anunciar. Onde está isso, pastor? No versículo 20, parte A, está dizendo assim: projetando ele isso, o Senhor lhe apareceu, projetando isso, em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Quem que apareceu para ele? Quem que apareceu? Está dizendo o texto aí? Repita comigo: apareceu um anjo do Senhor. Então José teve uma visão de um anjo que o apareceu, mas esse anjo não veio simplesmente para aparecer na visão, ele veio para anunciar. Primeira coisa que eu percebo que o nascimento de Jesus veio para me mostrar, para mostrar para todos, é que Deus tem uma necessidade de anunciar os seus planos. Deus certamente não vai deixar de anunciar os seus planos para nós. Aqui está na minha frente, aí está com você, a chamada Bíblia Sagrada. Ela é o anúncio de Deus de todos os seus planos. Deus usou no Antigo Testamento, sabe o que? Algumas coisas que eu anotei aqui. Ele usou o Antigo Testamento para nos revelar o que Ele queria nos revelar, o que Ele queria revelar para Israel. Deus usou os profetas para anunciar e para revelar verdades. Deus usa os anjos, usou no passado e vai usar no presente anjos, se Ele quiser usar, para revelar e para anunciar a sua palavra. Mas tem uma coisa, querido: o que o nascimento de Jesus veio e quer nos demonstrar, Ele quer nos demonstrar que Deus tem necessidade de anunciar. E agora, o que Deus vai usar para anunciar? Deus vai continuar usando o Antigo Testamento? Sim. Deus vai continuar usando anjos? Sim. Deus vai continuar usando pessoas com palavras proféticas? Sim. Mas Deus agora quer usar e tem a necessidade de anunciar de uma maneira muito mais intensa, de uma maneira muito mais poderosa, de uma maneira muito mais eficaz. E o que Deus usa hoje, pastor? Fala logo para mim, por favor. O que Deus quer usar, meu irmão, sabe quem é? Ele quer usar os seus filhos, Ele quer usar os salvos, Ele quer usar a igreja para anunciar. Capítulo 16 de Mateus, versículo 18, Jesus, ele tem um encontro com os seus discípulos, pergunta para eles o que as pessoas falam dele, pergunta: e vocês, o que vocês têm em imaginação quem eu sou? Pedro levanta e diz assim: olha, Senhor, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus falou: realmente, porque quem te revelou não foi ninguém que estava aqui, não foi carne que estava aqui, não foi sangue que estava aqui, mas sabe quem te revelou, Simão Barjonas, Pedro? Quem te revelou foi meu Pai, que está lá no céu, que te revelou quem eu sou. Agora Jesus então lança uma palavra para Pedro, para que Pedro entenda qual era a função dele também. Porque se Deus usou o Antigo Testamento para revelar para Israel quem é o Messias, usou os profetas para continuar revelando e anunciando, e agora usa de quê? Ele usa do nascimento de Jesus para revelar o seu plano. Vai ficar só nisso? Não. O nascimento de Jesus, ele vem com a necessidade de continuar alguém a anunciar. Quem é? Deus vai usar a igreja para anunciar, a igreja para continuar falando do nascimento de Jesus, a igreja para continuar falando da morte de Jesus, a igreja para continuar falando da ressurreição de Jesus, mas a igreja para continuar falando, sabe o que, irmãos? Que Jesus há de voltar muito em breve para arrebatar a sua igreja, aleluia. Jesus então vira no capítulo 16, versículo 18 e fala assim: e também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra que sou eu vou pegar vocês, Pedro, e você, vou colocar sobre mim, e vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Deus iria salvar na pessoa de Jesus pessoas, escuta isso que Jesus estava dizendo. Deus iria transformá-los em pedras utilitárias, porque o nome Pedro quer dizer pequenas pedras, iria colocar sobre ele, que é a pedra principal de esquina da igreja, e aí, colocando as pequenas pedras uma após a outra, a igreja seria edificada, a igreja seria levantada, e a igreja que tem o papel de anunciar, meu irmão, o porquê que Jesus nasceu. A igreja tem que entender, quando vocês vêm para aqui, irmãos, é para se abastecer, é para comungar um com o outro, para vocês adorar a Jesus na beleza da santidade, é para o Espírito Santo
banhar vocês de poder, inundar vocês de alegria. Mas quando sai por aquelas portas, vocês não podem ficar calados, porque a Bíblia também fala assim, escuta bem, Mateus 28, 19 a 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. Marcos 16, 15 é um texto que nós conhecemos, mas tem que se tornar prático em nossa vida. E disse Jesus a eles: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. O que o pastor Santo está fazendo aqui? Pregando para vocês a palavra. Esta palavra tem que reverberizar lá fora. Vocês têm que ser os transmissores da palavra. Quando chegar no meio das pessoas lá no trabalho, pregue de Jesus, fale de Jesus, fale do amor de Deus, fale do que Deus tem feito na sua vida. A igreja foi levantada para continuar anunciando a vontade, o plano maravilhoso de Deus, porque se nós calarmos, meu irmão, diz a palavra, Deus tem poder de levantar pedras, Deus tem poder de manifestar os anjos de novo, mas não é isso que Deus quer. Foi por isso que Jesus veio, para levantar você e eu salvos em Jesus, que é a igreja, e a igreja tem esse papel. Vá por todo mundo, faça discípulos, pregue o Evangelho, ore pelos enfermos, cure os enfermos, faça maravilhas, anuncie o meu reino. É isso que Jesus está falando para você, ao sair dessas portas, cheio da presença do Espírito Santo. Anuncie o Evangelho, fale de Jesus, fale do nascimento, fale da morte, fale do sofrimento, mas fale que Ele ressuscitou, fale que Ele está vivo, fale que Ele é poderoso, fale que Ele é o Senhor absoluto e que em breve há de voltar para buscar a sua igreja. Pode levantar a mão e dar um glória? Amém? É isso. Quando nós estamos celebrando a Santa Ceia, lá está dizendo, este é o pão, este é o cálice, cada um tem um significado, mas lá também tem uma coisa interessante em Coríntios 11, lá está dizendo, anunciai a morte dele até que ele venha. Então o papel nosso não é só ceiar, papel não é só comer o pão, só tomar do cálice, só derreter na presença do Senhor, não. É continuar anunciando, porque se o Senhor usou o Antigo Testamento, se Deus usou os profetas para anunciar, para revelar, se Deus usou do nascimento de Jesus, a igreja precisa continuar anunciando a palavra, quem é Jesus, o nascimento de Jesus. Para nós, irmãos, dia 25 não é o dia, não é verdade? É um dia simbólico que colocaram. Lá fora se anuncia muito, vendas, presentes, mas nós como cristãos não anunciamos. Ele nasceu para cumprir o desejo do Pai. Ele nasceu, sabe para quê? Para que pudesse crescer, fazer uma grande obra, morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Esse é o maior presente seu e meu. Jesus perdoa pecado, aleluia, aleluia. Se não fosse o nascimento de Jesus, irmãos, nós estávamos todos mortos, condenados e vencidos. Amém. Mas porque Ele nasceu, a nossa vida está nascendo de novo todo dia. Nós somos nascidos de novo. Diz que quem está, eu gosto muito desse texto, Coríntios 17:15, está dizendo, aquele que está em Cristo Jesus é o quê? É uma nova criatura. As coisas velhas se passam e agora tudo se fez novo. É um novo nascimento. Tem gente que nasceu de novo em Jesus aqui? Eu posso ver a sua mão levantada? Tem alguém que quer nascer de novo? Então receba esta nova vida, porque Jesus nasceu para trazer nova vida para você e para mim. Jesus então, virando para os seus, termina a última parte desse texto aqui, Jesus virando para aqueles que eles ensinavam, para os seus discípulos, Jesus mostrou para eles, irmão, porque Jesus usava muito das coisas do dia a dia. Ele foi numa plantação e mostrou, irmão, amarelinha plantação. Aí a Bíblia fala assim, escuta bem, Mateus 9, 35 a 38, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino, curando todas as enfermidades, moléstias entre o povo. Vendo ele as multidões, o que Jesus fez? Ele teve grande compaixão deles, porque uma grande multidão seguia Jesus. E aí Jesus vira mais o texto e fala assim, porque andavam como ovelhas que não têm pastor. Jesus então
disse aos seus discípulos. Jesus vendo tudo aquilo, ele estava entrando na sinagoga curando, entrando aqui ensinando, repreendendo os demônios. Jesus sozinho, irmãos, preste atenção, estava anunciando das maneiras de curar, de transformar, de fazer maravilhas, ensinando. Ele estava anunciando o reino de Deus, e ele sozinho fazendo tudo isso. Agora Jesus para na frente de uma plantação, vendo toda a multidão que acompanhava ele, teve compaixão. Agora ele vai usar aquela plantação para ensinar uma verdade para aqueles que estavam seguindo e ainda não estavam fazendo o que o Pai queria que eles fizessem. Qual era? Era de anunciar, era de fazer a obra que Deus tinha para eles fazerem. Jesus então vira para eles e diz assim: olha, vocês podem ver esta seara, ou seja, vocês podem ver esta plantação. Jesus diz assim: a seara realmente é grande. Estão vendo? Está grande a plantação, é maravilhosa e grande, mas aqueles que colhem, que são ceifeiros, são poucos. Sabe o que vocês têm que fazer, vendo esta plantação grande e vendo que os ceifeiros são poucos, reduzidos? Vocês têm: rogai, pois, ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros para a sua seara. Trazendo isso para nós, é dessa mesma forma, irmãos. Poucos estão fazendo a obra. Deus quer que a igreja toda se envolva evangelizando, que a igreja toda preocupe em colher as almas, porque daqui a pouquinho, irmão, quando Deus lá do céu, do seu alto e sublime trono, olhar e ele falar: olha, a obra que eu tinha para fazer já chegou no seu tempo, é hoje, na hora, ele vai enviar Jesus e vai buscar aqueles que foram colhidos, aqueles que receberam a Cristo, aqueles que estão preparados para subir. Agora, imagina se nós negligenciarmos pregar para o nosso vizinho que está do nosso lado trabalhando, pregar para o vizinho que mora no apartamento de cima ou do lado. Queridos, Jesus está dizendo: há uma necessidade de nós entendermos por que ele nasceu. Ele nasceu porque havia uma necessidade de anunciar que o nascimento dele viria para concretizar o plano de Deus. Agora, quem anuncia que Jesus nasceu, quem anuncia o plano de Jesus, somos nós, querido. Se levante, igreja, não levanta do banco aí não, estou só dizendo espiritualmente. Se levanta a igreja Restoration da posição que nós estamos e vamos começar a evangelizar as pessoas. Pregue de Jesus, meu irmão. Manda um text message, manda uma mensagem de voz. Se você não sabe pregar, manda o convite da igreja que o pastor te manda toda semana. Isso é uma forma de evangelizar, porque daqui a pouco você será usado nesta seara, colherá muitas almas e com certeza você vai ter o teu galardão, porque é Jesus que vai dar o galardão para aquele que colhe a seara que já está madura. Quem está entendendo essa palavra, diga amém, diga glória a Deus, aleluia. O que revela o nascimento de Jesus? Revela a necessidade de anunciar. Hoje, quem deve anunciar não são os anjos, é a igreja, é você, sou eu, que temos que anunciar, pregar o evangelho. Segundo, há uma necessidade de restauração ou de restaurar. Parte B do texto está dizendo assim, escuta bem, está dizendo assim a palavra do nosso Deus: José, filho, parte B do versículo 20, isso: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. A geração no ventre de Maria foi algo muito sobrenatural, irmãos. Foi o próprio Espírito Santo, não precisou de nenhum contato sexual com o homem. Foi um plano divino que o Espírito Santo entrou em seu ventre, na sua vida, e ele gerou a vontade de Deus, o baby, no ventre de Maria. Ela foi uma mulher escolhida, mas ela não é uma mulher santa ao ponto de ser tida como uma deusa, não. Que estava no ventre de Maria é que é tido como Deus, porque é o próprio Salvador, é o próprio Senhor. Há uma necessidade de restauração, porque o Espírito Santo ele vem para fazer isso, ele vem para gerar, ele vem para trazer vida, ele vem para mudar. E como nós não estamos, e sim estamos necessitados, carentes do mover do Espírito Santo em nossas vidas.
se esquecem, escuta bem, de falar de tantas coisas nas igrejas hoje. E uma delas é, irmãos, que se fala tanto de prosperidade, que você vai vencer, que tem coisa material para você, e se fala pouco da restauração que primeiramente precisamos receber da parte de Deus pelo Espírito Santo na nossa vida. Querido, você pode não ter dinheiro no seu bolso, fazer como Pedro na porta do templo chamado Formosa: eu não tenho prata nem ouro para você, homem que está aleijado, mas o que eu tenho, levanta e anda, em nome de Jesus, levanta e anda. O que Pedro tinha? A presença do Espírito Santo. Você pode não ter ouro no seu bolso, você pode não ter prata, não ter dólar, mas se o Espírito Santo estiver presente na sua vida, você vai passar todos os intempéries e situações difíceis que vierem contra você. Há uma necessidade de restauração, porque o Espírito Santo gera vida dentro de nós. E o texto vai me mostrar que o ventre de Maria foi movido pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito Santo precisa de ser a causa da transformação da nossa vida. Quando ele vem, escuta bem, ele vem para nos capacitar. O texto nos mostra o seguinte, escuta bem: Jesus está vindo lá em Mateus capítulo 3, Jesus está vindo para ser batizado. Jesus é mergulhado na água. Depois que João tira Jesus de dentro da água, vem uma pomba voando, e diz que esta pomba representava o Espírito Santo, e pousou sobre Jesus. Na mesma hora uma voz veio do alto céu e falou: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Sabe o que aconteceu no seguinte, que Jesus foi batizado, cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo vem sobre a vida dele? Diz que esse mesmo Espírito Santo pegou Jesus e levou Jesus aonde? Para o deserto, para ser tentado. 40 dias Satanás o tentou no deserto. Por isso, querido, que eu quero te dar uma recomendação. Há uma necessidade de restauração na nossa vida, porque quando o Espírito Santo entra em nós, ele vem para nos capacitar, porque ninguém sabe aqui no momento que vai ser tentado por Satanás, ninguém aqui sabe no momento que vai passar por uma prova difícil, mas se o Espírito Santo estiver presente na tua vida, se ele te capacitar, se ele te encher, você pode ser levado da mesma maneira que Jesus foi levado para o deserto, e você vai vencer Satanás, você vai vencer a tentação, você vai vencer o mal, e Deus vai ser glorificado. Quem está entendendo isso, diga amém, amém? Jesus, quando ele saiu do batismo, veio o Espírito Santo e o capacitou e o encheu. Ele foi levado para o deserto, e lá ele perdeu não, porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem, segunda coisa, ele vem para nos usar. Capítulo 2, versículo 4 fala que quando o Espírito Santo desceu no cenáculo, ele encheu todos que estavam dentro do cenáculo. O Espírito Santo veio, encheu eles e deu línguas repartidas como de fogo. Versículo 4 está dizendo assim: todos foram cheios do Espírito Santo. Em Atos 2 começaram a falar em outras línguas. E o versículo 14 fala que depois que o Espírito Santo encheu eles de poder, Pedro, saindo por lá de fora, porque veio uma grande multidão e cercou o cenáculo, irmãos, Pedro levantou, e diz a Bíblia que Pedro se levantou e começou a pregar um discurso. Sabemos que Pedro era um homem sem palavras, Pedro era um homem douto, um homem com pouco estudo, mas a presença do Espírito Santo na vida de Pedro o capacitou, o encheu de graça, e ele foi usado para pregar. Diz que Pedro se levantou, diz aqui o versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e começou a pregar, irmãos. Começou a falar por que o Espírito Santo desceu ali, começou a falar por que Jesus morreu na cruz, por que Jesus veio, e a multidão foi chegando, e ele foi pregando, e quando ele terminou o discurso, sabe o que aconteceu? Diz que quase 3.000 almas estavam ali arrependidas, recebendo a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Nesta manhã eu quero dizer uma coisa para vocês, meu irmão: não venha aqui na casa do Senhor só para receber, mas venha aqui na casa do Senhor primeiro para dar louvor para Deus, venha aqui aberto para glorificar a Deus, venha aqui aberto para adorar o Senhor, e o Espírito Santo vai mover na sua vida de uma maneira tão linda e poderosa, porque a vontade do Espírito
Santo, quando ele tem um contato comigo, com você, é de nos encher do seu poder, de nos dar a sua graça e de ele nos capacitar de uma maneira tal que ele vai nos usar lá fora com muita autoridade, com muita graça, com muita sabedoria, e vidas vão se converter ao nome maravilhoso de Jesus. A última coisa que eu escrevi aqui no meu sermão, e termino o meu sermão dizendo a vocês, é que o Espírito Santo vai nos levar a conhecer coisas espirituais. A palavra do Senhor nos fala, não vou ler aqui agora, mas você pode ler na sua casa, no capítulo 2 de 1 Coríntios 6 a 15, diz que o homem natural, ele compreende as coisas naturais, ele compreende as coisas que os homens naturais falam, mas o homem espiritual, ele compreende as coisas espirituais, porque quem revela para ele é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver presente na sua vida, irmão, aquele texto que eles usam de uma maneira errada, você já deve ter escutado esse texto aqui falando da bênção que Deus tem para você, mas errado. Lá está dizendo nesse mesmo capítulo, aquilo que o olho não viu, já ouviram isso? Aquilo que o ouvido não viu, aquilo que o coração não sentiu, é o que Deus tem preparado para os seus. Lá não está falando de bênção material, lá está falando da presença e da sabedoria que o Espírito Santo revela, descortinando as coisas espirituais para nós. Quando o Espírito Santo nos mostra as coisas espirituais, escuta bem, você acredita, você entende o que é salvação. Quando o Espírito Santo revela as coisas espirituais, você acredita na existência do céu. Eu não estou vendo o céu, mas eu creio que ele existe. Quando o Espírito Santo mostra pela fé dentro de mim, revela para mim, eu tenho intimidade com ele, ele fala para mim que o inferno é verdadeiro, é real. Quando o Espírito Santo descortina o que o meu olho não viu, o meu ouvido não viu, o meu coração não sentiu, ele vem para trazer a certeza que eu tenho perdão dos meus pecados, que eu sou envolvido numa guerra espiritual, que o diabo quer me derrubar, mas que eu vou vencê-lo, porque quem está presente em mim é muito maior do que aquele que está do lado de Satanás. Vale um amém da igreja, aleluia. Irmãos, há uma necessidade de nós entendermos por que Jesus veio. Jesus veio porque o nosso papel é continuar anunciando como igreja sobre Jesus. Mas o nosso papel também é nós entendermos que o Espírito Santo está aí para nos capacitar, para mover dentro de nós, para mover e mudar a nossa vida, para trazer a certeza. Como que eu tenho certeza que eu sou salvo, irmão? É porque quem está dentro de mim se chama Espírito Santo. É Ele que testifica, diz a Bíblia em João, Ele que testifica dentro de mim que Jesus é verdadeiro. Você está vendo Jesus? Eu não estou vendo Jesus com o meu olho. Você está vendo? Não estou. Mas eu creio que Ele existe. Eu creio que Ele está presente nessa reunião. E quem traz essa certeza? É a presença do Espírito Santo em minha vida e na sua vida. Quem entendeu esse sermão nesta manhã, diga amém e diga glória a Deus. O que revela o nascimento de Jesus? Revela a necessidade de continuar anunciando. Vamos nos levantar, irmãos. Há uma grande obra para nós podermos fazer em 2022. Há uma grande necessidade. Não espere só pelo pastor, não espere só pela irmã, não espere pelo teu esposo, pela tua esposa, pelo jovem, não espere pelo obreiro. Faça a sua parte, anuncie, porque Jesus disse para você e para mim, vá por todo mundo, pregue o evangelho a toda a criatura. Escuta uma coisa, olha para você ver como é que corta o nosso coração. Eu estava com a missionária Arley ontem, na casa de umas pessoas que vocês até conhecem, né? De uma irmã que já veio, que chamada Morgana. Nós estávamos lá almoçando com eles ontem, e a prima dela apareceu lá, e ela falou assim, falando para Arley, ninguém nunca me chamou, das pessoas que eu conheço, a gente não tem muito contato com ela, ninguém nunca fez um convite para nós podermos ir na igreja. Eu não sei se aquilo foi, talvez, né, um desabafar, porque a alma dela está gemendo, mas é uma realidade. Talvez a gente convive no trabalho com uma pessoa, mas ela nunca escutou falar de Jesus, da nossa fé. A gente parece que é 007, está escondido, né? É o crente escondido, que nunca revela que Jesus está presente em nossa vida. Compartilhe com alguém, irmãos, porque talvez tenha alguém do seu lado gemendo, a alma está gemendo,
A alma está chorando, a alma está pedindo, me convida para ir na igreja. Talvez a pessoa venha aqui e é tocada, transformada naquele dia, ou começa a frequentar aqui a igreja do Senhor, e Deus faz uma grande obra de restauração, e daqui a pouco ela está pregando o evangelho lá fora, cumprindo o ide, o anunciar do Senhor a toda e qualquer criatura. E a última coisa para encerrar, há uma necessidade do Espírito Santo mover na nossa vida. A gente precisa em 2022, queridos, essa não é mensagem de passar de ano não, a gente precisa em 2022 buscar mais uma experiência com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem coisas lindas para fazer na nossa vida. Quem eram estes 11 homens, que depois tornaram-se 12, naquele período antes da descida do Espírito Santo, que entrou Matias? Quem eram eles? Judas saiu de cena, ficou 11 e veio mais um. Mas o que eram estes homens, meus irmãos, se o Espírito Santo não tivesse descido sobre a vida deles? Quem eram eles? Continuariam sendo pescadores, continuariam sendo cobradores de impostos, continuariam sendo qualquer coisa, deixariam o grupo e fugiriam para suas vidas normais. O que o Espírito Santo fez? Desceu na reunião da oração, uniu eles mais ainda, encheu eles do poder, e agora eles não desagarraram dos outros, e começaram a fazer uma grande obra de restauração, de poder e de glória. Se nós entendermos, primeiro, que eu preciso da obra do Espírito Santo na minha vida, segundo, que eu preciso deixar Ele me usar, queridos, este lugar aqui vai ficar pequeno para a quantidade de pessoas que nós vamos trazer para serem restauradas pelo Senhor Jesus. A minha pergunta, você está sentado, mas a minha pergunta é: você gostaria de deixar o Espírito Santo nesta manhã, Ele encher a sua alma, colocar esta certeza dentro de você, e você dizer para Jesus: sim, aqui eu estou, Pai, eu quero anunciar. Espírito Santo, eu quero ter uma experiência com o Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Fica de pé nesta manhã e nós vamos fazer uma oração a Deus, a oração ao Espírito Santo, para Ele te capacitar em 2022. Esta é a manhã que Deus pode mudar, que Deus pode te encher, que Deus pode te capacitar, que Deus pode revelar coisas que não encontra em livros quaisquer. Quando você lê a Bíblia, se o Espírito Santo estiver presente na sua vida, Ele vai te revelar as coisas profundas de Deus e vai te usar com coisas profundas que só Deus tem para a sua vida. Esta é a manhã que o Espírito Santo quer fazer coisas maravilhosas em nós. Põe a mão sobre o seu coração e vamos orar nesta hora em nome de Jesus. Ora comigo em nome de Jesus nesta manhã. Aleluia. Jesus nasceu para que a igreja pudesse anunciar. Jesus nasceu para que o Espírito Santo pudesse estar agindo no nosso meio e através das nossas vidas. Vamos orar agora. Pai querido, Pai maravilhoso, aqui nós estamos nesta manhã maravilhosa, e eu quero te pedir, Pai, que o Senhor venha preparar a igreja Restoration, Pai, para que esta igreja possa cumprir o desejo do Senhor e o nome pelo qual o Senhor revelou para nós, que nós possamos ser restaurados, restaurar a nossa fé, por certeza dentro de nós, a convicção que somos salvos, que existe um céu para nós, uma vida eterna, Pai, que o inferno é real, que o Senhor pode perdoar os nossos pecados, que Jesus e a sua obra é real, mas que o Senhor quer nos usar, Senhor, nestes últimos dias, como o Senhor usou Pedro, os demais apóstolos. Senhor, aqui nós estamos, enche-nos do teu Espírito Santo, capacita-nos, Senhor, nesta manhã, porque pode haver momentos difíceis, da mesma maneira que a pomba desceu sobre Jesus. Vem Espírito Santo nos envolver nesta manhã. Vem Espírito Santo tocar na nossa vida nesta manhã. Vem nos capacitar. Peço ao Espírito Santo nesta manhã, meu irmão, que Ele vem como a onda sobre você, vem como a chuva